Eu, pastor Rufino, quero que você junto comigo, venhamos meditar nesta palavra para aprender o que é e quem somos para Deus. Tema é conversão. E vamos meditar em Atos 9 e Atos 22 que fala sobre a conversão de Saulo para Paulo. A experiência de conversão do apóstolo Paulo foi muito marcante, quando teve seu encontro com Deus. Seus planos foram mudados e Deus assumiu o controle de sua vida. Antes era chamado de Saulo e realmente se achava grande, a Saulo igual o grande, mas descobriu que na verdade era menor e quando Deus lhe mudou o nome para Paulo, que significa o pequeno, ele se tornou um grande homem de Deus. Você já parou para refletir quem é você para Deus? Às vezes olhamos para nós mesmos e não temos a dimensão de como Deus nos vê e o que representamos para Ele. Quem é você para Deus? Vamos refletir no chamado de Saulo e entender o que representamos para o Senhor. 1. Quem sou para Deus? Atos capítulo 9 verso 15 de um instrumento escolhido. O apóstolo se achava importante até ter um encontro com Deus e ver que era mais especial ainda, quando foi chamado e escolhido. A importância de um instrumento é sua utilidade. Qual a utilidade de sua vida como instrumento escolhido para Deus? Saiba que Deus te considera muito útil e importante. 2. Para que Deus me chamou? Atos capítulo 9 verso 15 diz, para levar o meu nome. Quando aceitamos a Jesus carregamos o seu nome. Atos capítulo 9 verso 16 diz, importa sofrer pelo meu nome. Devemos estar dispostos a sofrer por esta causa, assumindo um propósito de mudança. Atos capítulo 9 verso 17 diz, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Deus quer que abramos nossos olhos e recebamos o Espírito Santo. Quem recebe a Jesus tem o Espírito Santo. Atos capítulo 22 verso 14 diz, te escolheu para conheceres a tua vontade. Não é preciso se preocupar com o futuro, Deus cuidará de tudo. A vontade de Deus é revelada na Bíblia. A João capítulo 17 verso 17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Atos capítulo 22 verso 14 diz, ver o justo e ouvir a voz de sua própria boca. Quando você recebe o Espírito Santo e lê a palavra, passa a ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 22 verso 15 diz, ser sua testemunha diante de todos os homens. Espontaneamente comece a testemunhar de Jesus para outras pessoas com sua mudança de vida. Jesus te chamou para levar o seu nome pregando o Evangelho. 3. Como posso ser o que Deus quer que eu seja? Após ter um encontro com Jesus, Saulo passou um período de preparação para se tornar o grande apóstolo Paulo. É preciso se preparar para servir a Deus e agradá-lo como o Senhor quer. Atos capítulo 9 verso 19 diz, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Se fortalecendo através do alimento espiritual nos cultos, leituras bíblicas, louvores, jejum e oração. Atos capítulo 22 verso 10 diz, então perguntei, que farei, Senhor? Estando disposto e perguntando a Deus qual é a sua vontade para a sua vida, para onde você vai, o que fará. Atos capítulo 22 verso 11 e 12 diz, guiado pela mão. Ananias. Aceitando a ajuda de alguém enviado por Deus para te orientar para onde você irá e como viverá. Atos capítulo 22 verso 13 diz, recobrei a vista e olhei para ele. Contemplar o que Deus fará. Já que agora enxerga, então olhe. Salmo capítulo 34 verso 8 diz, ó provai e vede que o Senhor é bom. Se prepare para servir a Deus se alimentando espiritualmente, perguntando ao Senhor o que quer para a sua vida, pedindo ao Senhor para te guiar com sua mão e abrir os seus olhos. Seja quem Deus quer e não como o mundo quer. Você foi escolhido de Deus. Conclusão. Atos capítulo 22 verso 16 diz, e agora por que te demoras? Após a recuperação da visão de Saulo, Ananias lhe perguntou por que estava demorando. Da mesma forma, há pessoas que se convertem mas demoram a entender o propósito de Deus para suas vidas. Deus quer nos mostrar sua vontade que é boa, perfeita e agradável. A Romanos capítulo 12 verso 2 diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, pastor Rufino, digo para vocês hoje. Não demore em receber o que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.